É difícil imaginar uma mãe e sua filha biológica sendo casadas com o mesmo homem em um lugar onde a prostituição não apenas existe, mas é legalmente reconhecida e a tradição das noivas infantis ainda persiste. Tudo isso é completamente normal no país de Bangladesh. Cenas de congestionamentos de tirar o fôlego ocorrem bem em Dhaka, o coração pulsante de Bangladesh, onde os semáforos são frequentemente vistos como meras decorações e pelo menos 4 gerações na mesma família em Bangladesh não possuem impressões digitais. Como conseguem navegar pela vida na moderna era digital? Existem inúmeras outras coisas interessantes e novas. Junte-se a nós enquanto exploramos as incríveis verdades sobre esta nação. Bangladesh enfrenta uma realidade de partir o coração, com uma das taxas mais altas de casamentos infantis no mundo. Imagine quase 1 em cada 3 meninas sendo casadas antes de atingir 15 anos e mais de 2 e 3 antes dos 18. Essa norma trágica rouba seus sonhos e potencial, levando muitas vezes a uma vida de dificuldades e abusos domésticos. Mas a história não termina aí. Entre a tribo Mandi, localizada na região de Mymensingh, uma comunidade de cerca de 25 mil pessoas segue um costume surpreendente. Viúvas que desejam se casar novamente devem escolher um parceiro de sua tribo, geralmente um homem mais jovem e solteiro. Em uma reviravolta surpreendente, a filha da viúva também pode ter que se casar com esse homem, muitas vezes sem saber até muito mais tarde na vida. Para muitas mulheres em Bangladesh, a vida pode parecer uma batalha difícil. As opções de emprego limitadas forçam as mulheres a dependerem fortemente de seus maridos, e a tradição de proporcionar dotes agrava ainda mais suas lutas. No entanto, em um paradoxo fascinante, as mulheres têm ocupado consistentemente posições políticas de destaque no país. Khalida Zia quebrou barreiras como a primeira mulher a servir como primeira-ministra de 1991 a 1996. E a atual primeira-ministra também é uma mulher. Essas líderes notáveis navegam em um cenário político dominado por homens, demonstrando resiliência e força. A abordagem de Bangladesh à prostituição também a diferencia na Ásia. Enquanto muitos países a proibiram, Bangladesh legalizou a prática em 2000. Estima-se que 100 mil mulheres e meninas estejam envolvidas na indústria, mas apenas uma pequena fração, cerca de 10%, trabalha de sua própria vontade. O restante é tragicamente coagido ou vendido a essa vida por estranhos, membros da família ou até mesmo por seus maridos. Para agravar a injustiça, a taxa de condenação para traficantes de pessoas é abismal, em 0,5%, ilustrando uma grave falha no sistema de justiça. Quais são suas opiniões sobre este costume em que mães e filhas podem acabar compartilhando o mesmo marido? Como você acha que isso impacta suas vidas e relacionamentos? Compartilhe seus insights e sentimentos nos comentários abaixo. Veículos ocupando cada centímetro de espaço, com pessoas até mesmo empoleradas nos telhados e corrimãos. Isso não é apenas um caos de trânsito qualquer. É um espetáculo diário em Bangladesh que deixa os estrangeiros coçando a cabeça em descrença. Dhaka, a capital do país, possui uma população de quase 17 milhões de pessoas, mas conta com apenas cerca de 4 mil ônibus. Isso significa que há apenas um ônibus para cada 4.250 residentes. Não é surpreendente que esses ônibus frequentemente tenham mais de 20 anos, desgastados e danificados devido a constantes arranhões e colisões. Imagine ônibus com assentos quebrados, marcas de queimaduras, ar-condicionado não funcional, luzes e janelas faltando e soltando fumaça preta pelos escapamentos. Mas a situação dos ônibus é apenas a ponta do iceberg. Os trens em Dakar apresentam um nível totalmente novo de loucura. Com uma velocidade média de 27 a 28 milhas por hora, os trens se tornam uma tábua de salvação para muitos. Pessoas orando enquanto aguardam os trens, portadores de bilhetes ocupando seus assentos, enquanto outros arriscam a vida subindo nos telhados, segurando-se nas laterais e nos corrimãos. Esse modo de transporte perigoso frequentemente resulta em acidentes trágicos. Por exemplo, cerca de 10 mil pessoas se aglomeram nos trens nas estações, levando a frequentes incidentes. Um incidente notável no distrito de Minei viu 30 pessoas feridas após caírem do telhado de um trem devido à colisão com árvores. Outro evento trágico em junho de 2016 envolveu 2 passageiros eletrocutados e 2 feridos após atingir linhas de eletricidade em Chisan, no distrito de Mainai. Não vamos esquecer, Dhaka é conhecida como a capital mundial dos rickshaws, com um número impressionante de cerca de 400 mil rickshaws circulando pelas ruas diariamente. Somando-se a essa mistura caótica estão incontáveis tuk-tuks e mais de 500 mil veículos não licenciados, tornando a regulação do tráfego uma tarefa quase impossível. Semáforos.
Muitas vezes, eles são apenas decoração. O resultado: os tempos de viagem em Dhaka são de 2 a 3 vezes mais longos que o normal. Em Bangladesh, o café da manhã começa às 8 da manhã com algo realmente especial. Arroz fermentado chamado panta, ou arroz pufado conhecido como muri. Imagine começar seu dia com uma explosão de sabores que foram amorosamente preparados e aperfeiçoados ao longo de gerações. Às 2 da tarde, é hora do almoço, com dal finamente picado, pratos de lentilha cozidos lentamente que são um alimento básico nas casas bengalesas. A preparação e os sabores são um testemunho da arte culinária do país. O jantar em Bangladesh é servido bastante tarde, às 11 da noite, e muitas vezes inclui uma combinação deliciosa de leite e arroz. Esse timing único e os pratos servidos mostram os ritmos distintos da vida diária aqui. Um dos aspectos mais intrigantes das refeições bengalesas é a maneira como são consumidas. Diferente de muitos outros países, as refeições são apreciadas inteiramente com as mãos, sem hastes ou colheres. Normalmente você encontrará arroz ou chapati acompanhado de um curry saboroso. O arroz é misturado com curry à mão, ou o chapati é usado como um pão para mergulhar no molho, tornando cada mordida uma mistura deliciosa de texturas e sabores. E não podemos esquecer da pimenta. Bangladesh é famoso pelo Bharut Jolokia, uma das pimentas mais picantes do mundo, com uma classificação Scoville de mais de 1 milhão de show. Para colocar isso em perspectiva, spray de pimenta usado para autodefesa tem cerca de 6 milhões de chu, enquanto pimentões variam de 0 a 100 chu. Imagine morder um Bharut Jolokia, seria como comer 100 mil pimentões de uma vez. Se você visitar Bangladesh durante a época da colheita, estará prestes a ver um espetáculo visual. Imagine fazendas transformadas em vibrantes tapetes vermelhos de pimentas maduras, com o país produzindo impressionantes 3.000 toneladas de pimentas vermelhas anualmente. Fique por aqui porque o que você está prestes a ouvir a seguir é ainda mais surpreendente. Mas antes de começarmos, tenho um pedido de 10 segundos para todos vocês. Se puderem nos ajudar, por favor, clique no botão de inscrever-se. Isso significaria muito para nós. Em troca, prometemos continuar melhorando este programa para vocês. Fechamos negócio! Você já se perguntou como seria a vida se você não tivesse impressões digitais? Como você desbloquearia seu telefone, viajaria ou até mesmo obteria um cartão de identidade? Bem-vindo ao mundo da família Chaka do Distrito Norte de Rahi, em Bangladesh, onde 4 gerações viveram com essa condição rara. Conheça a Pusharka, cujas mãos são tão lisas quanto mármore, completamente desprovidas de linhas de impressão digital. Enquanto o avô de Apu viveu sem muitas inconveniências, o mundo moderno apresenta desafios únicos. Impressões digitais são essenciais para tudo, desde viagens aéreas até segurança de telefone e cartões de identidade nacional. Então, o que acontece quando você não as tem? Em 2008, Bangladesh começou a emitir cartões de identidade para todos os adultos. Quando os oficiais encontraram o pai de Apu, Amisharkar, eles ficaram perplexos com a falta de impressões digitais dele e acabaram emitindo um cartão sem elas. Em 2010, as coisas se tornaram mais complicadas quando impressões digitais passaram a ser necessárias para passaportes e carteiras de motorista. Apesar de várias tentativas, Ami só conseguiu um passaporte com um atestado médico e não conseguiu obter uma carteira de motorista mesmo após passar no teste. Ele carregava o recibo da taxa para todo lugar, mas multas policiais eram uma constante dor de cabeça, pois não conseguiam entender sua condição. No final de 2016, o governo de Bangladesh exigiu que todos os cidadãos fornecessem impressões digitais para um banco de dados nacional, que também gerenciava os chips de telefonia. Isso significava que a APU e os outros membros masculinos da família não podiam comprar chips, dependendo daqueles adquiridos em nome de sua mãe. Essa situação perplexa se deve a uma rara mutação genética conhecida como dermatoglifia. Essa condição não apenas apaga impressões digitais, mas também causa pele seca e reduz a sudorese nas palmas das mãos e nas solas dos pés, dificultando o resfriamento. Esportes. Fora de questão. Natação. Um desafio. Eles devem se manter frescos com bolsas de gelo e ar-condicionado durante todo o ano. A dermatoglifia é tão rara que muitas vezes é chamada de doença de atraso migratório. Foi documentada pela primeira vez em 2007, quando uma mulher suíça enfrentou atrasos em aeroportos porque não tinha impressões digitais. Você pode não saber disso, mas Bangladesh é conhecido como a fábrica de roupas do mundo, exportando têxteis no valor aproximado de 40 bilhões de reais anualmente para o mercado internacional.
internacional. Cerca de 3.500 fábricas de roupas em Bangladesh produzem mercadorias para grandes marcas de moda globais como Levi's, Zara e H&M. Esta nação rivaliza com a supremacia da China na indústria da moda, produzindo roupas tendências para indivíduos sofisticados em todo o mundo. No entanto, por trás dessa fachada de moda, existe uma dura realidade. Trabalhadores dedicados em Bangladesh labutam incansavelmente em fábricas precárias, muitas vezes ganhando menos de $100 por mês. Esses indivíduos enfrentam inúmeras dificuldades, salários atrasados, ausência de seguro e a falta de contratos formais. Seu futuro permanece incerto. Um exemplo tocante dessas condições severas é o trágico colapso da fábrica em Savar, Dhaka, em 2013, que feriu 2.500 pessoas e tirou mais de 1.100 vidas. Vamos mudar de assunto para explorar o traje cultural único de Bangladesh. Já viu um lumji? É uma peça tradicional semelhante a uma saia usada por homens bangladeshanos. Eles a ajustam e retiram casualmente em público. Uma visão que pode ser um grande choque cultural para os recém-chegados. As mulheres, por outro lado, se enfeitam com saris, vestimentas que as cobrem da cabeça aos pés, deixando apenas os olhos visíveis. Dado que Bangladesh é um país predominantemente muçulmano, a modéstia é primordial. Nas praias, você não verá biquínis. Em vez disso, as mulheres usam saris mesmo enquanto desfrutam da beira-mar. Se você avistar biquínis nas lojas, eles são destinados a serem usados sob saris, mantendo a modéstia. Apesar dos humildes ganhos dos trabalhadores, a indústria da vestuário contribui com impressionantes 80% das receitas totais de exportação de Bangladesh, gerando bilhões de dólares anualmente. Este paradoxo destaca a imensa importância econômica da indústria em contrapartida às condições de trabalho precárias. E agora dê uma olhada no seu guarda-roupa. Você vê alguma etiqueta que diz "Feito em Bangladesh"? Que impressão você tem dos produtos feitos neste país? Deixe um comentário abaixo e nos conte sobre sua experiência. Imagine um lugar onde a escola não é apenas um edifício, mas uma aventura que navega pelos rios. Em Bangladesh, essa é a realidade diária para muitas crianças. Todo dia, os meninos e meninas pulam em barcos que deslizam pelas vias navegáveis para chegar às suas escolas flutuantes. Sim, escolas flutuantes. Devido a inundações anuais que afetam 1/5 de Bangladesh, nasceu uma iniciativa notável chamada Shidlais One de nossa Sangstar. Essas escolas em barcos não são apenas um meio de educação, mas uma tábua de salvação para as comunidades. Cada um desses barcos de madeira, que mede mais de 50 pés de comprimento e 10 pés de largura, serve como uma sala de aula totalmente equipada, biblioteca, área de recreação e até uma estação de saúde. Painéis solares alimentam mais de 100 computadores com acesso à internet, tornando o aprendizado digital possível nessas áreas remotas. Graças ao arquiteto e empreendedor visionário Mohammad Rezwan, mais de 1.800 crianças agora podem frequentar a escola, faça sol ou faça chuva. Este sistema de escolas flutuantes é um testemunho da engenhosidade e resiliência humana, transformando a adversidade em uma oportunidade para crescimento e aprendizado. Mas Bangladesh oferece mais do que apenas soluções educacionais inovadoras. Seus marcos históricos e culturais são igualmente cativantes. Pegue o Forte Lauba, em Dhaka, por exemplo. Este deslumbrante forte construído no século XVII pelo príncipe Muhammad Azam, filho do imperador Aurangzeb, possui uma grandiosa mesquita com 30 cúpulas. Com 30 cúpulas, um lago sereno e o belo túmulo de Bibi Pari, filha de Shaista Khan. O forte também abriga banhos de estilo turco que refletem a brilhante arquitetura da época. E há o Hasan Manzil, também conhecido como o Palácio Rosa, perto do rio Baraganga. Construído em 1872, seu marcante tom rosa e magnífica arquitetura fazem dele um dos marcos mais icônicos de Bangladesh. Hoje, ele serve como um museu que exibe o estilo de vida luxuoso dos Nawabs, dando aos visitantes um vislumbre do rico patrimônio do país. Você já ouviu falar de fronteiras que se parecem com um quebra-cabeça? Peças espalhadas e interligadas das maneiras mais inesperadas. Bem-vindo à cativante história de Bangladesh e Índia, cuja fronteira norte é uma obra-prima de complexidade, remontando a mais de 300 anos, a era dos poderosos imperadores mogóis que buscavam dominar Bengala. Hoje, a fronteira entre essas duas nações é uma teia confusa de enclaves indianos dentro de Bangladesh e enclaves Bangladesh dentro da Índia, assemelhando-se a bonecas russas. Essa disposição peculiar deixou incontáveis pessoas apátridas, sem acesso a serviços sociais essenciais. Mas um acordo histórico em junho de 2015 visou mudar tudo isso.
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi e a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, decidiram trocar 200 enclaves, uma medida marcante que permitiu a cada país integrar completamente essas terras dentro de seus territórios. Este acordo não era uma ideia nova. Foi proposto pela primeira vez em 1974, mas enfrentou obstáculos após o assassinato do pai da nação Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, em 1975, e a subsequente turbulência política. Essa troca de enclaves, que impactou cerca de 50 mil pessoas e cobriu aproximadamente 17 mil acres, foi um triunfo diplomático que transformou vidas. Indivíduos apátridas finalmente ganharam cidadania, acesso a serviços sociais, educação e cuidados de saúde, encerrando anos de incerteza e dificuldades. Curiosamente, esses enclaves eram remanescentes de acordos de terras feudais de séculos atrás, onde os senhores locais trocavam terras sem prever complicações futuras. O acordo de 2015 abordou essas anomalias, promovendo relações mais fortes entre os dois países e normalizando a vida para os residentes afetados. Bangladesh, uma joia fascinante localizada no sul da Ásia, compartilha suas fronteiras com a Índia em 3 lados e com Myanmar no sudeste, tendo a bela Baía de Bengala ao sul. Com uma população impressionante de mais de 160 milhões de pessoas, ocupa orgulhosamente o lugar entre as 8 nações mais populosas do planeta. A movimentada capital Dhaka é conhecida por sua incrível densidade populacional, sendo a segunda do mundo, só atrás de Mumbai, na Índia, com impressionantes 35 mil pessoas por quilômetro quadrado. Em Dhaka, a rápida urbanização e o crescimento populacional levaram a um trânsito notório. As ruas estão repletas de inúmeras motos e rickshaws, contribuindo para uma severa poluição do ar e sonora. Infelizmente, isso também afeta a qualidade de vida, que continua desafiadora para muitos residentes. Curiosamente, Bangladesh é o único país onde o Bengali é a língua oficial, o que acrescenta uma identidade cultural única. Sua bandeira nacional, muitas vezes confundida com a do Japão devido ao círculo central, é distinta com um fundo verde, simbolizando a paisagem exuberante da nação. Ao viver em Bangladesh, você pode experimentar um estilo de vida luxuoso que contrasta fortemente com a experiência nos Estados Unidos, um país conhecido por seus bilionários. Aqui, o custo de vida é significativamente mais baixo, permitindo um estilo de vida mais opulento em comparação com o padrão médio na América. Explorar Bangladesh oferece uma jornada cativante em um país vibrante e diversificado no sul da Ásia, ideal para viajantes solteiros curiosos que buscam se imergir em novas experiências. A melhor época para visitar é durante os meses de inverno, de novembro a fevereiro, quando o clima é ameno e seco, perfeito para explorar locais históricos em Dhaka, embarcar em passeios de observação da vida selvagem nos Sundarbans ou aproveitar festivais culturais como o Pola Boishakh. O verão, de março a junho, traz condições quentes e úmidas, ideais para aventuras nas trilhas montanhosas de Chittagong ou feriados na praia em Cox's Bazar, enquanto a temporada de monções, de junho a outubro, transforma a paisagem em um paraíso verdejante, especialmente encantador em Sylhet e nos pântanos de Hor. Viajar dentro de Bangladesh também é acessível, com voos domésticos custando normalmente entre 50 a 600, viagens de trem em torno de 10 a 30 as, dependendo da classe, e passagens de ônibus geralmente menos de 20 as para viagens de longa distância. O transporte local é facilitado por rickshaws, CNG e aplicativos de transporte compartilhado. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que você vai adorar este conteúdo. Comente abaixo sobre o próximo país que você gostaria de ver destacado em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por estar conosco nesta grande jornada. Deixe seus comentários e curta para nos ajudar a lembrar de se inscrever para mais. Até breve!